Olá, falar sobre planejamento e mais ainda planejar aulas é sempre um grande desafio na educação. Tanto quando falamos de aprendizagem baseada em projetos, mas também quando olhamos para outras situações, como planejar uma aula que envolva um ensino híbrido, planejar uma aula que envolva o desenvolvimento de competências e habilidades na educação infantil. Qualquer momento em que nós estamos planejando uma aula, esse é sempre um grande desafio. E é este o objetivo, discutir sobre esse desafio vai ser o objetivo dessa nossa conversa aqui hoje. Pensar sobre um recurso que pode nos ajudar a pensar sobre esses planejamentos com maior efetividade e que realmente considerem aquilo que a gente pretende atingir, que é o planejamento reverso. Planejamento reverso não é algo novo na educação, logo mais eu vou compartilhar com vocês referências que mostram que essa temática já vem sendo estudada há bastante tempo, porém, ele nos ajuda a pensar hoje sobre como conectar tudo aquilo que a gente precisa fazer em sala de aula com as necessidades dos estudantes. E para isso, eu quero começar compartilhando com vocês um texto que vem de um dos autores que são referência para a gente, que são autores desse livro, Planejamento para a Compreensão, e eles trazem um texto na página 2 que fala sobre o caso das maçãs. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa leitura e que já fossem refletindo, talvez anotando em um caderno de bordo, em alguma referência, sobre os aspectos desse caso, e, se for necessário, retomando o vídeo e ouvindo novamente, tá? Esse caso está na página 2 do livro. Depois da leitura, nós vamos refletir sobre algumas questões bem importantes relacionadas a esse caso. Bom, vamos lá. Durante 2 semanas a cada outono, todas as turmas do terceiro ano participam de uma unidade sobre maçãs. Os alunos dessas turmas se envolvem em diversas atividades relacionadas com o tema. Em linguagens, eles leem a história de Johnny Appleseed. É um autor, né, um dos responsáveis, né, o Johnny Appleseed, pelo desenvolvimento da agricultura focada em maçãs nos Estados Unidos. Então, eles leem a história e assistem a um filme ilustrado dessa história. Cada um escreve uma história criativa envolvendo uma maçã. E depois ilustra sua história usando tinta tempera. Em artes, os alunos colhem folhas de macieiras nas redondezas e fazem uma colagem gigante, usando as folhas como carimbo, que é afixada no quadro de avisos do corredor próximo às salas de aula dos terceiros anos. O professor de música ensina às crianças canções sobre maçãs. Em ciências, eles usam os seus sentidos para observar detalhadamente e descrever as características dos diferentes tipos de maçãs. Durante as aulas de matemática, o professor demonstra como aumentar uma receita de suco de maçã para fazer o suficiente para todos os alunos do terceiro ano. Um destaque da unidade é o trabalho de campo em um pomar de maçãs, onde os alunos observam a produção de cidra e fazem um passeio em uma carroça de feno. A atividade culminante da unidade das maçãs é o Festival da Maçã do terceiro ano, uma celebração em que os pais se vestem com fantasias de maçã e as crianças se revezam em várias estações de atividades, fazendo suco de maçã, participando de uma competição de caça-palavras relacionadas às maçãs, pegando as frutas com a boca e preenchendo uma folha de habilidades matemáticas com problemas cujos enunciados contêm maçãs. O festival é encerrado com os alunos selecionados lendo suas histórias sobre a fruta, enquanto o grupo inteiro desfruta de maçãs doces preparadas pelo pessoal da cantina. Bom, talvez não seja tão incomum ouvir um caso como esse, né, que é o caso das maçãs. O que eu queria trazer para vocês, dentro desse caso das maçãs, é uma reflexão, né? Qual seria a finalidade, né? Qual é o objetivo principal de uma atividade como essa, né? Por que as maçãs foram utilizadas como um tema central, e sim, elas foram um tema central dessa proposta, mas quais as competências que serão desenvolvidas num exemplo como esse? Será que os alunos sabem explicar? Ou será que é fácil recolher evidências sobre cada uma das etapas dessa experiência que eu li para vocês?
Bom, quando a gente olha para um modelo como esse, que é uma temática, né, e que muitas vezes a gente pode considerar até como fazendo parte de um projeto multidisciplinar, em que com o tema das maçãs, todo mundo, em cada uma das áreas de conhecimento, ficam entendendo como conectar aquele tema com aquilo que pretendem desenvolver. Como é que a gente junta, né, esta reflexão sobre aquilo que a gente precisa realmente pensar quando faz um planejamento, que é quais são as experiências de aprendizagem que eu desenvolvi para atender a objetivos de aprendizagem. Então, este é o principal foco do planejamento reverso. Então, aí vocês têm o livro, né, que é a capa do livro, que a gente trabalha como fundamento para pensar no planejamento reverso. Ele tem, vocês podem encontrar também no Google como Backwards Design, né, então a forma da gente, original do planejamento reverso, e que basicamente envolve 3 etapas. A primeira etapa é identificar os resultados desejados, ou seja, quais são os objetivos de aprendizagem que eu pretendo desenvolver, onde eu quero que os alunos cheguem após uma experiência que eu tenha desenhado, como essa experiência do caso das maçãs, que quando a gente para refletir, a gente fica pensando, será que o resultado desejado era o Festival da Maçã? Ou será que a gente teria outros objetivos a serem desenvolvidos? Então, o nosso primeiro momento, quando a gente pensa em planejamento reverso, é pensar nos objetivos desejados. Depois de pensarmos nesses objetivos, a gente precisa deixar claro quais são as evidências, como é que a gente vai realmente verificar se aqueles objetivos foram atingidos, para então, por fim, pensarmos nas experiências de aprendizagem. A gente tem uma tendência na educação, e isso já de muito tempo, que é, primeiro a gente vai pensando na nossa aula, né, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, e às vezes a parte principal da nossa aula, ela não fica no primeiro plano, né, que é o desenvolver um objetivo, uma competência, que é a gente olhar para aquelas habilidades que a gente espera realmente que os estudantes desenvolvam naquela aula. Então, ter os objetivos claros logo no início é fundamental para darmos andamento neste planejamento. Então, eu queria começar olhando para vocês, olhando com vocês, para essa imagem que é do Higgins e do McTighe, autores do livro Planejamento para a Compreensão, em que eles dizem assim, olha, se eu não tiver clareza no caminho que eu quero seguir, né, onde eu quero chegar, muitas vezes esse meu objetivo final, esse local em que eu quero chegar, ele não combina com aquilo que eu fiz para chegar até ali, né? Eles até citam no livro um trecho lá da Alice, em que diz, quando eu não tenho certeza onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, né? E os autores trazem isso muito claro, eu preciso construir este percurso tendo muita clareza de onde eu quero chegar. Então, o primeiro ponto que nós vamos discutir agora é sobre identificar os resultados desejados. Como que a gente pode desenhar objetivos de aprendizagem que realmente se conectem com o local em que a gente quer chegar? Então, os objetivos de aprendizagem, a boa escrita, a boa redação dos objetivos de aprendizagem é fundamental para que a gente possa ter como clareza o produto final, o local em que eu quero chegar, e muitas vezes, se eu estiver pensando num planejamento focado na aprendizagem baseada em projetos, qual é o meu objetivo em cada uma das etapas que eu estou desenhando para esse projeto? O que eu espero atingir ao término de uma determinada etapa, que pode demorar uma aula ou uma sequência de aulas. Então, ter clareza nos objetivos de aprendizagem é fundamental. E aí eu queria trazer um desafio para vocês. Vou até ampliar aqui essa tela para a gente pensar nesses desafios. Quando a gente olha para esses 4 objetivos que eu escrevi aqui, para essas 4 afirmações, nem sempre é claro a gente poder desenhar evidências sobre elas, concorda? Olhem um pouquinho para elas, pensem um pouquinho sobre isso. A gente tem uma afirmativa que é entender a importância da manipulação segura de alimentos. Depois, saber a diferença entre unidade, dezena e centena. Aprender a importância do uso de substantivos, adjetivos e artigos. Conhecer as características de materiais de uso diário.
Vou pedir para você dar um pause nesse momento aqui no vídeo e parar para pensar um pouquinho quais seriam evidências de aprendizagem de que o aluno atingiu estes objetivos, se estes são os objetivos de aprendizagem. Então, dá um pause aí e depois volta para cá para a gente conversar sobre isso. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e pensado sobre evidências de aprendizagem para estes objetivos. A gente consegue, logo de cara, perceber que objetivos como esses trazem verbos que não são verbos que a gente chama de verbos mensuráveis. Em que sentido? São verbos em que é difícil a gente acessar se o aluno entendeu, se ele sabe, se ele aprendeu, se ele conhece. O jeito que a gente tem para acessar se realmente ele deu conta desses itens todos é se ele fizer alguma coisa. Então, por exemplo, se ele manipular de forma segura os alimentos, ou se ele descrever de que forma se manipula de forma segura os alimentos. Se ele diferenciar a unidade de dezena e centena num algoritmo, ou num problema, ou em algo que ele estiver resolvendo. Se ele utilizar os substantivos, os adjetivos e os artigos de forma coerente numa frase ou num texto. Então, a forma que a gente tem de perceber se esses estudantes atingiram esses objetivos é aquilo que eles produzem a partir do objetivo. Então, a gente entra no próximo ponto, que é pensar na escrita dos objetivos de aprendizagem precisa considerar o que a taxonomia de Bloom. E na taxonomia de Bloom, a gente tem categorias, então veja, nós temos uma categoria do entendimento, a compreensão, mas para a gente escrever um objetivo de aprendizagem que considere a compreensão ou o entendimento, eu preciso utilizar verbos adequados para isso. Então, interpretar, explicar, classificar. Se eu quero saber se esse meu aluno sabe analisar, eu tenho que usar verbos específicos para isso, como diferenciar, comparar. Então, vejam que a escolha dos verbos adequados já nos ajuda a pensar nesta primeira etapa. E lá no material, né, do McTighe e do Higgins, quando eles falam do planejamento reverso, eles vão até provocar a gente um pouco mais, né, dizendo, olha, o que eu gostaria que esses alunos fizessem depois que eles utilizassem atingissem a esses objetivos que eu desenhei de uma forma tão específica com esses verbos, quais são as compreensões esperadas, que conceitos eu pretendo desenvolver neste meu planejamento, quais são os procedimentos mais adequados. Então, quando a gente olha para esse primeiro estágio do planejamento reverso, que, óbvio, demanda aí mais aprofundamento, a gente, no fundo, está pensando que só apenas quando eu tiver verbos mensuráveis, objetivos de aprendizagem que realmente me mostrem onde eu quero chegar, eu posso determinar evidências aceitáveis, né? O que a gente considera como determinar evidências aceitáveis? Se eu quero que o meu aluno compare, explique, interprete, analise, eu preciso realmente pensar que essa evidência vai estar diretamente relacionada àquilo que eu espero que ele atinja. Se a gente pensa nos projetos, nos temas contemporâneos, ou nas competências gerais que a gente quer desenvolver, a cada etapa de um projeto, por exemplo, eu preciso ter clareza de qual é a evidência que eu preciso obter para dizer, ok, posso passar para a próxima etapa. Ou até auxiliar o próprio aluno a pensar, ok, eu já estou já consegui contemplar esse objetivo e já tenho condições de passar para a próxima etapa. Obviamente, isso vai depender da faixa etária, né, dos seus estudantes, e vai depender muito, né, da maneira que você estabeleceu a gestão desse projeto. Bom, em seguida, a gente precisa pensar nessas evidências aceitáveis, de que maneira que elas se relacionam com esses objetivos e de que maneira que nós podemos realmente obter evidências e não inferências, né? Quando a gente fala em evidências, é algo que a gente obtém de cada aluno, ou pelo menos de pequenos grupos de alunos, que não nos dê margem a dúvidas, e não apenas uma suposição. Por exemplo,
quando eu tenho que os estudantes vão elaborar um infográfico com as classes de vertebrados e suas principais características, e fizeram uma apresentação comentando os aprendizados sobre a montagem do infográfico de forma colaborativa, vejam que eu tenho uma evidência muito completa para um objetivo de aprendizagem que pode estar considerando aqui procedimentos, está considerando as compreensões, está considerando a aplicação daquilo que o aluno aprendeu. É diferente de eu ter como uma evidência um resultado como os estudantes sabem as classes de animais porque a turma participou de forma dialogada da aula. A turma participar de forma dialogada pode evidenciar até a aprendizagem de um outro estudante que explicou algo, mas eu não posso generalizar que eu atingi um objetivo de aprendizagem se eu não tenho evidências que realmente me mostrem qual foi o nível de compreensão desses alunos em relação àqueles objetivos de aprendizagem que eu desenhei. Então, a evidência é uma descrição que se refere àquilo que você vê, aquilo que é mais concreto. E, enquanto a inferência é um julgamento sobre aquilo que você pensa que viu, sobre aquilo que você considera que os alunos atingiram, mas nem sempre realmente é aquilo que a gente pode considerar como uma evidência de aprendizagem. Então, esse ponto é muito importante a gente diferenciar o que é uma evidência de uma inferência, porque a gente passa a desenhar objetivos de aprendizagem que estão focados com aquilo que a gente realmente quer descrever, que realmente estabelece uma relação entre ensino e aprendizagem. Eu gosto muito dessa citação do Rodadas Pedagógicas, onde ele diz: acabamos discutindo sobre quais são as nossas preconcepções sobre o que é o bom ensino, em vez de analisarmos o que a gente realmente observa nas salas de aula. Então, muitas vezes a gente pode achar que um planejamento de um projeto ou utilizando o ensino híbrido não funcionou porque nós só temos inferências. E muitas vezes a família também pode pensar assim, o estudante pode pensar assim. E quando a gente desenvolve realmente esse olhar para a coleta de evidências, a gente consegue ser muito mais assertivo no desenho das experiências de aprendizagem. São diferentes os tipos de evidências, a gente pode utilizar rubricas como uma forma de coletar evidências, a gente pode pensar nos portfólios como um elemento que vão nos ajudando a fazer um compilado dessas evidências, às vezes durante todo um projeto ou uma etapa de um projeto. A gente pode utilizar rotinas de pensamento durante todo o projeto, todo o nosso planejamento envolvendo o ensino híbrido, e a partir dessas rotinas, poder realmente perceber como é que os alunos estão trabalhando com essas aprendizagens. E, por fim, pensar nas experiências de aprendizagem requer a gente levar tudo isso em consideração. Então, a gente leva em consideração aquilo que tínhamos como objetivo de aprendizagem, a gente leva em consideração aquilo que esperamos que os alunos atinjam ao final de uma etapa, para então pensarmos na experiência de aprendizagem. Então, vejam que realizar um planejamento reverso, ele envolve muito mais do que simplesmente pensarmos nas etapas de um projeto ou de uma aula envolvendo diferentes abordagens, mas envolve a gente saber como é que a gente começou, o que fizemos antes, para realmente aquilo que a gente vai planejar atinja os objetivos que a gente pensou no início. Bom, é isso. As referências que a gente utiliza, vocês vão encontrar logo mais aqui na descrição desse vídeo, e eu espero que vocês consigam refletir sobre o planejamento de aprendizagem com foco constante no planejamento reverso. Um bom trabalho a todos nós.